Oi, pessoal, eu sou Alan Borges, presidente do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro. Fui eleito agora, recentemente, e, como vocês sabem, foi seguido todo o procedimento estatutário, apresentação de chapa, verificação de quórum, todos os procedimentos estatutários foram seguidos. Segundo a linha, nós tomamos posse no dia 1º de janeiro. Fizemos uma solenidade formal, com bastante informalidade, posso dizer para vocês. Foi aqui no auditório da ANOREG, nossa entidade irmã, que nós temos a honra de ter pertencido na condição de presidente também, e hoje nós vamos fazer com que, totalmente irmanados, nós possamos fazer uma gestão nesse próximo triênio, 2024-2026, seja de muita ação, de muita atuação, fazendo com que você sinta necessidade de prestigiar o sindicato ingressando nas nossas fileiras. É isso que nós estamos esperando colaboração, esperando adesão, certos de que faremos com que todos se sintam agraciados. Todos titulares, todos os colaboradores que se fazem presentes nas serventias extrajudiciais do nosso Estado. Senhoras e senhores notários e registradores do Estado do Rio de Janeiro, o Sinoreg tem a honra aqui de se colocar à disposição de todos vocês para as questões relacionadas ao universo sindical, ao universo trabalhista. Eu tenho aqui o prazer de estar acompanhado do Humberto, que faz parte da nossa diretoria, Humberto Monteiro da Costa, da Ângela, que é a presidente do Sindicato dos Escreventes do Estado do Rio de Janeiro, e quem trata responsavelmente por todas as questões que afligem ou que, de algum modo, atingem os cartórios e seus colaboradores. A Ângela é a nossa feliz e dileta representante. O que nós temos aqui? Nós temos hoje a posse do sindicato, é uma posse solene, porém é absolutamente informal hoje. Nós estamos documentando, o secretário da Assembleia é o nosso amigo aqui, Humberto, e nós estamos aqui para dizer a vocês qual é a importância do sindicato patronal estar trabalhando em uníssono com o sindicato dos colaboradores. Nós temos hoje uma situação no Brasil de absoluta polarização. Graças a Deus, nos cartórios nós não temos essa polarização. Todos nós trabalhamos para fazer com que a fé pública fique consolidada e, de algum modo, queremos que toda a população conheça a utilidade, a necessidade e a força probante que um documento cartorário tem. Então, nós chamamos aqui a Ângela, estamos com o Humberto aqui na condição de secretário, para que, durante a posse, fique claro para todos os colegas que ainda não são sindicalizados a importância de ser sindicalizado, de ter uma representação. Diante das situações atuais do mundo, nós temos também algumas questões que foram postas pela Ângela e por seus colegas de diretoria, todos colaboradores necessariamente das serventias extrajudiciais, que falaram a respeito de alguns benefícios que ao longo dos anos, por motivos diversos, acabaram sendo desincorporados do Estatuto e da Convenção Coletiva e que hoje estão voltando, alguns até com alguns acréscimos. Vou dar um exemplo, a questão do benefício da assistência, o kit bebê e o kit mãe, quando nossos empregados têm algum filho e efetivamente são agraciados por parte do seguro de vida em grupo, são agraciados, então, com benefícios relacionados à chegada do bebê e relacionados ao fato de ter sido pai ou mesmo a genitora dessa nova vida que chega para cá e que a gente sabe que vai fazer parte da família cartorária. O que nós temos, então, hoje é um incremento do benefício anterior, que era o kit mãe e o kit bebê. Hoje, o pai, ele também é beneficiário desses dois kits e, efetivamente, ele também é saudado com a chegada dessa nova vida. Temos ainda um outro aspecto que vem sendo agraciado, que é relacionado, por exemplo, à capacitação dos técnicos que virão trabalhar conosco na condição de auxiliares de cartório, de auxiliares da própria serventia, dos escreventes. Então, essa capacitação, que passa a ser uma das atribuições do sindicato dos empregados,
mas que pode ser feito em convênio com o sindicato patronal, também é uma nova conquista e que nós precisamos que todos vocês tenham essa consciência da necessidade de trabalharmos com pessoas capacitadas. Então, nós estamos hoje numa fase de absoluta sintonia e nós precisamos que todos tenham esta consciência. A questão das homologações, que vocês já sabem que a reforma trabalhista do governo Temer acabou, ela é facultativa. As pessoas tendem a dizer o seguinte: isso acabou, não tem mais obrigatoriedade, não vou fazer mais. Mas muitas vezes é interessante que a homologação seja feita tanto pelo sindicato patronal quanto pelo sindicato dos colaboradores. E é nesse sentido que nós estamos aqui trabalhando, homologando as conquistas, trazendo para vocês a tranquilidade de uma representação, de uma assistência sindical com relação a todas as relações que, de algum modo, envolvem as serventias e seus colaboradores. Eu estou aqui do lado do meu colega Humberto, meu colega e amigo, que é a pessoa que mais conhece de direito sindical, na minha opinião, aqui no Rio de Janeiro. Então, ele também está aqui participando ativamente do sindicato para, de algum modo, contribuir para que todos saiam agraciados e contemplados com a necessidade de fazermos parte do sindicato. Então, com muito orgulho que eu venho aqui, na condição de representante da categoria pelos próximos 3 anos, trazer para vocês essas condições e nós vamos explicar cláusula a cláusula, dia a dia, quais foram as conquistas, quais foram os benefícios, o que importa cada uma das cláusulas que nós discutimos e estamos pondo em vigor para esse próximo ano. Então, a convenção coletiva é anual. O mandato do sindicato, que está iniciando hoje, ou melhor, iniciou ontem, ele é um mandato trianual. Então, nós estamos aqui querendo trazer para vocês essas novidades. Eu vou passar a palavra para o Humberto e, em seguida, eu vou passar a palavra para a Ângela. Humberto. Depois das palavras do Alan, né, assumindo aqui o cargo de presidente do Sinoreg, né, nos sentimos extremamente bem representados, né? Obrigado. O Alan nos honra com a sua dedicação a exercer esse cargo, já tendo exercido antes o cargo de presidente da Noreg, né, por 2 mandatos. Acho que o legitima e faz com que a experiência que ele adquiriu nessa época possa ser usado no Sinoreg, né? Ele já disse muito bem aqui, o Sinoreg no estado do Rio de Janeiro sempre teve uma excelente relação com o sindicato Sindescreve, com o sindicato dos escreventes, dos auxiliares, e a gente pretende manter, né, durante toda essa diretoria essa mesma relação, né? Aliás, as conquistas, né, do Sinoreg, elas não devem ser só do Sinoreg, elas devem ser, como o Alan já bem disse aqui, devem ser partilhadas, né? Toda conquista do notário no registrador não deixa de ser uma conquista também dos escreventes, dos auxiliares, de todos aqueles colaboradores, né? Porque eles que estão ali na linha de frente das serventias extrajudiciais, né? Se a serventia tem um titular, né, que está à frente do serviço, dirigindo ali, coordenando uma equipe, é porque por trás essa equipe está lá no balcão atendendo, sendo a voz do titular, do tabelião, do registrador no balcão, transferindo esse conhecimento, essas necessidades para o cidadão, né? Transferindo tudo que ele recebe, toda a orientação que ele recebe do tabelião, do oficial registrador, para a população. Então, os sindicatos aqui fazem a convenção coletiva com esse intuito de colaborar e de buscar condições melhores de trabalho, tanto para o tabelião, para o oficial registrador, quanto para aqueles que colaboram, né, e que são efetivamente a voz, a imagem, né, do cartório para a população. Então, esse é o objetivo principal. E dizer aqui que o sindicato, a existência do sindicato também é muito importante, porque ele consegue atuar em outras frentes que às vezes a associação, a Noreg, ela não consegue atuar, ela não pode por uma questão política, etc. E isso a gente já teve no passado recente, né, que em 2012 a gente teve uma atuação
do Sinoreg, salvo engano, era o Léo Almada, era o presidente, né? E a gente entrou lá no CNJ com um pedido. Na época a gente não tinha o Fundo dos Registradores Civis, o FUNARPEM, e foi criado, né, em 2012 por lei estadual esse fundo, que a partir desse ano passa a ser gerido por um conselho dos notários, né, dos registradores civis, né? Então, essa conquista, né, só foi possível porque o Sinoreg, à época, assumiu, né, a liderança. Aí o Léo corajosamente assinou a petição e ingressamos no CNJ e tivemos esse êxito, né? Foi no ano de 2012, 2011, a lei foi criada em 2012. Então, isso é só para dar um pequeno exemplo do benefício que o Sinoreg pode trazer para notários, registradores e para escreventes e auxiliares também, porque eles acabam também sendo beneficiários dessas conquistas. Bom, Humberto, você lembrou muito bem do nosso querido presidente de honra, né? O Léo Almada, que passa por um momento delicado de saúde, mas que já se fez presente, mandou um recado dizendo que está muito contente, né, com a nossa nova diretoria. Mas é uma pessoa fundamental nos seus conselhos, com a sua experiência, fundamental, e sempre se fez presente para tudo dentro aqui da nossa categoria. Você falou bem, o sindicato e a própria associação, elas representando o todo da categoria, elas sempre podem funcionar como substitutos processuais, né? E isso faz com que os mandados de segurança coletivos possam ser impetrados. A gente não quer isso, né? A gente acredita mais na conversa, né? Na conciliação, na mediação, mas essa representação ela é muito importante, muito significativa, e a gente espera que a gente sempre consiga trabalhar com muito isso. Ângela, a palavra é sua. Quando eu recebi o convite para ser presidente do sindicato, eu aceitei mais como uma maneira de colaborar com a categoria. E o sindicato está disposto a acatar e a trabalhar junto com o presidente do Sinoreg para poder a gente trabalhar junto e tentar resolver as questões que abrangem a essa categoria. Como o senhor mesmo já disse, já conseguimos alguns benefícios, né? E para frente pretendemos conseguir mais benefícios para a categoria e ficamos muito felizes em trabalhar junto. É só o que eu tenho a dizer. Obrigado, Ângela. Você pode ter certeza que a gente aqui, como o Humberto bem salientou, a gente não pensa em conquistas que sejam restritas aos titulares das serventias. Nós, quase todos, você deve saber disso melhor do que eu, quase toda a serventia ela possui muitos parentes dos titulares. Nossa categoria ela é bem única, né? Ela é bem diferente de todas as outras. A maioria dos nossos colaboradores são nossos colaboradores e são nossos familiares. E mesmo que não fossem familiares geneticamente, eles passam a ser nossos familiares porque convivem com a gente muito mais do que 8 horas por dia, não é isso? No final do ano, quando a gente está trocando aí as tabelas, o que a gente vê? Todos os empregados envolvidos, né? Só vai realmente para a festa do Réveillon depois que as tabelas estão prontas. Então, vira quase que à noite fazendo isso. Não é? Quase todos os empregados têm essa preocupação, no mínimo de saber o que aconteceu, como foi, quando a tabela sai. Antigamente, quando a tabela saía depois do dia 1º, era um Deus nos acuda, né? E a gente agora tem essa situação de compromisso. Eu vejo assim, Humberto, compromisso de todos pelo bem comum. O bem comum é os escreventes, os auxiliares estarem felizes e é claro que os titulares também estarão colaborando para que todos tenham essa tranquilidade. Então, por exemplo, falando de novo do seguro de vida, aproveitando a presença da Deise aqui, a gente tem um seguro que dá tranquilidade. Veja bem, ninguém vai ficar feliz que alguém morreu, mas acontece que dentro aqui da nossa categoria, Ângela, nós mesmos aqui já tivemos casos, né, que a gente tem assim a pecha de que eles não precisam disso, mas ao contrário, a gente precisa. De uma hora para outra, a gente fica sem a renda que o titular auferia. Ele faleceu, naquele dia você já está com 0 renda. Então, o seguro vem
para diminuir o problema e fazer com que a gente possa, de uma forma mais tranquila, continuar a vida. Mas muitas vezes o que vai acontecer é o seguinte, acho que eu estou falando para todos, muitas vezes o que vai acontecer é que os nossos familiares que ficarão, trabalharão nas serventias. Se não naquela que você titularizou, na serventia de um colega que conhecia a família e que não quer deixar essa família de modo algum desamparada. Veja bem, não é dar dinheiro, né, Humberto? Né, Ângela? É fazer o quê? Dar emprego. E é isso que a gente tem aqui. Tendo essa família do Sinoreg, a família da Anoreg, a família das instituições irmãs, a gente precisa realmente fazer com que todos se sintam irmanados para que nós possamos garantir a sobrevivência de cada um de nós. Eu acho que se os políticos fossem mais inteligentes, eles são inteligentes, se fossem mais, eles reduziriam os tributos, Humberto. Porque quando você deixar de ser o político, quando você deixar de ser o chefe do executivo, quando você deixar de ser um deputado, um vereador, um presidente, você volta a ser povo, volta a ser cidadão e vai estar oprimido por aquelas questões tributárias, para falar do básico, para falar do tributo. Então, a gente precisa trabalhar por tributos mais leves, optar por ter uma base maior de contribuintes para que nós tenhamos, então, condições de sobreviver, não importa qual seja a nossa função. Mas, aproveitando que agora estamos, Ângela, na função da fé pública, o que nós queremos é, com toda a transparência, nos irmanarmos com o Sindescreve, nos irmanarmos com as confederações, a gente precisa estar integrado. Então, é dessa linha que nós vamos conduzir essa gestão. Quero agradecer as gestões anteriores, tanto do Léo Almada, quanto do Gustavo Raffari, quanto do já falecido Penteado. Todos eles foram importantes demais na nossa categoria e seus feitos fazem até hoje com que haja uma repercussão positiva das nossas funções. Temos que manter isso e lembrar a todo tempo para a população que a fé pública é algo primordial, que deve ser preservada e que nós dignificamos a função que a gente exerce. Tanto nós, titulares, quanto os escreventes e os auxiliares de cartório. Muito obrigado, pela presença de todos. Você quer falar, Ângela? Não. Queria agradecer a presença de todos, a presença dos representantes que aqui estão, dos nossos colaboradores internos do Sinoreg, presença da Deise como representante das seguradoras, e eu quero agradecer também ao nosso Bruno, que vem fazendo a documentação em vídeo de todas as nossas atividades, porque nós temos aqui um princípio, e o princípio é o da transparência. Então, muito obrigado a todos, uma boa tarde.